Para quem não me conhece, meu nome é Gerson Santos, sou engenheiro sênior aqui na Alemanha, vivo aqui desde 2016 e eu ajudo engenheiros a conseguirem sua vaga de emprego aqui, de trabalho na Alemanha, mesmo sem alemão. Isso porque eu também consegui ajudar outros profissionais, tá bem? Hoje a gente vai falar sobre o tema como funciona o processo, né, de aplicação para trabalhar aqui na Alemanha como engenheiro. Eu tenho um roteiro aqui de perguntas, né, para eu conseguir ajudar vocês a entender o passo a passo, tá? Então, vamos iniciar aqui. O que é o processo de aplicação, né? O processo de aplicação, eu posso dividir ele em duas partes, né? A gente pode falar de aplicação a vagas de emprego na Alemanha, né? É um processo, né? E a aplicação após receber um contrato, uma oferta de trabalho. Essa é uma segunda aplicação, tá bem? Então, quando você ouve falar, eu estou me aplicando a trabalho, você tem que ser específico, ou no caso perguntar, entender qual que né, qual que é a etapa desse profissional. Ou seja, você já conseguiu a vaga, já conseguiu a oferta e está se aplicando, está no consulado, né, se aplicar o visto de trabalho, ou você ainda está começando e você está trabalhando para conseguir a oferta de trabalho, tá bem? Então, não confunda isso. Então, basicamente, né, você está aqui, eu estou terminando engenharia, eu estou fazendo engenharia, eu sou engenheiro no Brasil, eu estou buscando essa oportunidade, eu não sei por onde começar, Gerson, o que eu faço? Tá, eu diria para você, né, pensar em uma coisa. Primeiramente, quando você se aplica ao emprego, né, você precisa se apresentar, né? Você precisa se vender. Então a gente precisa do quê? De documentos de aplicação. No Brasil, normalmente a gente faz o quê? Currículo, né? Às vezes tem alguma coisa, dependendo do cargo, né? Você prepara alguma coisa, uma apresentação, uma carta. Mas em geral, no Brasil se baseia em currículo. Aqui na Alemanha, não. Aqui na Alemanha existem, na minha opinião, 5 documentos principais para você montar aí um conjunto de documentos de candidatura muito bom, né, que faz a diferença, e 4 é o mínimo, vou dizer assim. Eu vou falar deles na live 6, tá bom? Eu tenho aqui a anotação para eu ficar ciente disso. Então, existem 10 lives que eu vou fazer, hoje é a primeira. Vou falar sobre documentos de aplicação na live 6. Então, se você quer entender cada documento de aplicação, como fazê-los, né, você precisa estar na live 6, porque isso aí é muito importante para você conseguir começar esse processo. Fechou? Então, entenda, se você quer se aplicar na Alemanha, você precisa trabalhar nessa documentação. E você vai entender que a documentação que você utiliza na Alemanha não é a mesma do Brasil. Ou seja, se você pegar o seu currículo e traduzir, você muito provavelmente vai receber só não. Se você já se aplicou, você já sentiu e já sabe o que eu estou falando. Porque as primeiras vagas que eu me apliquei na Alemanha, né, eu utilizei o formato brasileiro, eu traduzi e eu utilizei. E eu só comecei a tomar não. Então isso fez com que eu não entendesse o que estava acontecendo. Depois, eu lembro que um profissional, um engenheiro na Alemanha, ele era brasileiro, ele estava na Alemanha, ele falou: Gerson, você está se aplicando com documentação brasileira traduzida, se aplica com formato alemão. E eu falei: eu nem sabia disso. Então, como eu falei, na live 6 eu vou abordar muito a fundo o tópico documentos, mas saiba que na Alemanha você utiliza um formato alemão de documentação e não é só currículo. Fechou? Tem mais documentos. Beleza? Próximo tópico aqui, né? Além de preparar a sua documentação, eu diria que é preparar suas redes sociais profissionais. O que é isso? Eu sempre falo sobre LinkedIn e Xing. O LinkedIn é muito comum no Brasil, né? Assim, quem já procurou trabalho e já procurou fazer networking, sabe que o LinkedIn é famoso, mas o Xing não é. E eu sempre bato na tecla: esteja nessas duas redes sociais profissionais. Então, os primeiros passos para você começar a entrar nesse jogo de conseguir uma vaga, né, de conseguir se aplicar a vagas na Alemanha, é entrar nas redes sociais profissionais que a Alemanha utiliza. Fechou? Então, seria isso.
Xing e LinkedIn. Né? Vai ter uma live, a live número 7, falando só sobre redes sociais profissionais. Então, vocês vão ter aí um resumo das duas redes sociais profissionais e por que elas são importantes, né? Elas em conjunto são importantes para você conseguir, né, acelerar o seu processo de conseguir uma vaga como engenheiro aqui na Alemanha. Show? Beleza. Daí eu coloquei o próximo passo aqui, você entender tipos de aplicação, ou seja, eu chamo de ativo e passivo. O que é ativo e passivo? Né? O passivo é você mandar a documentação e esperar o retorno. Isso é o passivo. Isso é o que 99% dos candidatos, né, dos engenheiros, fazem. E eles vão ter o mesmo resultado. Né? Alguns melhores, outros piores, dependendo da qualidade, da sorte, etc. Mas 1% é ativo. Né? Ativo é o quê? É procurar, é dar o approach, é procurar um recrutador, é procurar um manager, é procurar o tomador de decisão. E eu vou abordar isso, né? É uma mistura, esse tópico vai estar dentro da live 7, 8 e 9, tá bom? Então, é importante, nesse processo de conseguir a vaga de engenheiro, né, como eu falei, documentação, redes sociais profissionais e utilizar tipos de aplicação, né, diferente. Não só o passivo, como todo mundo faz, mas também o ativo, que é você buscar a vaga ativamente, não ficar só esperando depois de mandar a documentação. Né? Eu vou trabalhar nisso a fundo, mas uma dica que é, se você dá o approach, né, e conversar com quem está oferecendo a vaga, e você descobrir o real problema por trás da vaga, né, antes de se aplicar, quando você se aplicar, você já vai poder, você tem a cereja do bolo na mão. Por quê? Porque você vai saber o que falar para eles se aceitarem. Né? Se a pessoa tem um problema e você fala que tem a solução, né? Checkmate. Fechou? Então é isso. Então, como eu falei, vai ser abordado na live 7, 8, 9, mas já vão anotando, como eu falei, documentação adequada, formato alemão, né? Redes sociais profissionais, né? Trabalhar com tipos de aplicação diferente, ativo e passivo. Não só entrega de documentação, não só aplicação, enviando documentação, mas também buscando os profissionais, os tomadores de decisão. Isso vai fazer diferença nos teus resultados. Isso eu fiz, pessoas e profissionais que eu ajudei fizeram e tiveram resultado. Tá bom? Show! O próximo passo aqui, eu falaria encontrar vagas de trabalho para você, específica para você. E aí que vem o pulo do gato. Né? Se você já tem a documentação adequada, né? Você já está nas redes sociais profissionais importantes da Alemanha, você está se aplicando ativamente e passivamente. Você tem que se aplicar o quê? As vagas para você. Você vai falar, tá, Gerson, mas como assim as vagas para mim? Né? Eu sou engenheiro mecânico, eu procurei engenharia mecânica ou engenheiro mecânico e eu me apliquei. Daí que está um dos segredos, das dicas aqui que eu trago. Quando você se aplica somente à sua especialidade, né? Somente com uma palavra-chave, como no Brasil, por exemplo, você vai ficar à mercê de empresas que utilizam esse mesmo nome. E são mínimas as empresas que fazem isso. Aqui na Alemanha, elas são extremamente... Os nomes são diversos. Eles realmente chamam as vagas de... Você não tem nem como imaginar. Assim, é realmente nome diferente, porque a empresa tem uma cultura diferente, porque o nome, a vaga em si, ela traz uma, né, vamos dizer assim, um empoderamento. Então eles colocam um nome mais bonito, enfim, cada um tem o seu gosto aqui. O que eu quero trazer para você é o seguinte: quando você fosse aplicar uma vaga de engenheiro, de engenheira, você utilize o quê? Qualificações que você tem. Utilize softwares que você sabe utilizar, metodologias que você aprendeu e aplicou, né? Vou chutar aqui, né? Um engenheiro de produção, tá? Você trabalhou com, sei lá, PDCA, você trabalhou com, você tem Black Belt, você, enfim, sabe, todo esse tipo de informação que você ganhou, né? Todo esse tipo de qualificação que você adquiriu durante a graduação, seja com curso, seja dentro, né, da graduação, e você utilizou isso, busque isso na hora de você buscar uma vaga para você. Então,
a minha dica aqui, e é muito importante isso, é você buscar algo relacionado, né, ao teu perfil, né, profissional que você deseja trabalhar, mas não que fique preso à sua especificação, à sua especialidade. Ou seja, não foque apenas em engenheiro de produção, não foque apenas em engenheiro mecânico, não foque apenas em engenheiro químico, não foque apenas em engenheiro farmacêutico e etc. Isso vai limitar demais a tua busca. Gerson, como é que eu descubro qual que é o título da vaga que eu desejo? E existem alguns títulos padrões, tá? Testando. É realmente testando. Como eu fiz aqui na Alemanha, eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Então eu também comecei colocando engenheiro mecânico. E eu vi que as vagas eram limitadas. Só que tinha muita vaga de engenheiro. E eu falava, tá, se tem muita vaga de engenheiro, mas não tem engenheiro mecânico, será que tá faltando? Não. A parada era que eu estava pesquisando com as palavras-chave erradas. Então, o que eu busco, né? O que eu busquei? Eu, né, trabalhei, estudei, apliquei sempre CNC, usinagem, né? Isso foi minha base. Sou engenheiro mecânico e eu aprendi CNC lá no Senai, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Depois fiz técnica em mecânica. Depois na engenharia também trabalhei com CNC em alguns laboratórios. Então eu quis focar na área de comando numérico computadorizado. CNC, fabricação, né? CNC. Show! O que eu fazia no começo, eu buscava engenharia mecânica e colocava um CNC. De vez em quando saía alguma coisa. Eu comecei a focar mais em 2D, 3D, CAM, CAD CAM, CNC. E daí eu comecei a ver que as vagas começaram a atender ao que eu desejava, mas o nome da vaga não era exatamente engenheiro mecânico. E eu posso dar um exemplo, porque eu trabalhei em algumas profissões que eu nunca tinha ouvido no Brasil, é óbvio, né? Também não tinha tanta experiência, como alguns de vocês sabem, eu vim pra cá sem experiência, então eu consegui a vaga de engenheiro sem experiência, mas eu fui engenheiro de serviços, eu fui engenheiro de aplicação e agora eu sou engenheiro tecnólogo. Tudo tem a ver, todos os cargos que eu passei, eu trabalhei com usinagem, com CNC, com máquinas, ferramenta, todos esses cargos que eu falei para vocês. E eu nunca, jamais eu saberia que eles chamam o cargo que eu desejo, que eu gosto, que faz meu coração cantar aí. Eu sou chamado de engenheiro, trabalho no que eu gosto, né, ganhando um salário que me valoriza, mas o nome do cargo eu jamais saberia, né, lá do Brasil. E até aqui na Alemanha eu não sabia, eu tive que testar. Então você precisa buscar essas palavras-chave que tem a ver com o teu perfil que você quer trabalhar, tá bom? E as vagas vão começar a aparecer. E uma dica que eu dou pra vocês coloquem essas vagas numa planilha para você começar a ver se repete não só os pré-requisitos, né, que eles pedem, mas também o nome. E aí você vai começar a entender, esse título aqui é mais favorável ao meu perfil. Beleza? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Show de bola. Tá. Então vocês entenderam já a aplicação a uma vaga de engenharia, né? Então, repetindo, documentação, né? Você vai trabalhar nas redes sociais, você vai fazer uma aplicação ativa e passiva, né? Não focar só na passiva, beleza? E no final você vai entender como encontrar a sua vaga, ou seja, as palavras-chave que para você são as vagas ideais, né? Não, a sua vaga não é a minha vaga, ou seja, eu tenho uma vaga específica porque eu sou um profissional que quero trabalhar com máquinas, ferramenta, CNC, CAD/CAM, entende? E você não, você quer trabalhar com o que você gosta e assim por diante, tá? Então descubra o que você gosta, descubra para onde você tende a ir e utilize as palavras-chave para que você consiga encontrar as vagas ideais para você. Daí sim, você vai começar, e aqui é mais uma dica, você vai começar a entender o que o mercado de trabalho alemão ele pede para os engenheiros que querem se aplicar a essas vagas que você está buscando. Então você vai comparar o que você tem com as vagas que o mercado de trabalho
para engenheiros aqui na Alemanha, busca. E daí você vai começar a entender, eu tenho isso, mas não tenho aquilo. Daí você pode entender, talvez eu precise fazer alguma coisa a mais, talvez, enfim, você vai conseguir, né, de acordo com essa análise, ter uma noção se você está muito longe disso ou não, né? Uma sugestão minha é, se você tem entre 60% e 70% ali dos pré-requisitos, se aplica, né? Se aplica. Menos que isso, eu diria que é um pouco difícil, porque daí vai ter muito mais candidatos, né, nesse sentido, de 60% a 70% ali dos pré-requisitos. Mas independente disso, né, o importante é entender que tem todo um processo antes de chegar na aplicação, tá bem? Show! Eu não quero prolongar muito aqui, porque eu vou passar para a parte do aplicação ao visto, né, ao cartão azul, ao Blue Card. Ou seja, quando você conseguir a sua oferta de trabalho, você também vai ter que se aplicar. Mas agora você vai ter que se aplicar ao visto de trabalho. Ou seja, você acaba de receber a sua vaga de engenheiro, de engenheira na Alemanha. O que você precisa, né, para se aplicar? Primeiro de tudo, e eu vou ler para não perder nada, tá? Primeiro de tudo, quando você recebe uma oferta de trabalho, essa oferta ela precisa ser de no mínimo 6 meses de duração, né? Ou seja, tá lá constando que você vai trabalhar pelo menos 6 meses aqui garantido na Alemanha, tá? Tem que ter um salário mínimo anual, ou seja, tem uma média de salário aqui, e porque a gente, né, nós somos profissionais requisitados aqui, né, eles até baixaram essa média. Então aqui eles falam, se você conseguir entre 41 mil e 41 euros e 80 cents, né, por ano, você já consegue aplicar a um visto de trabalho. Para ter uma noção, 41 mil é um salário, eu diria, baixo. Eu comecei com mais de 41 mil. O primeiro salário que eu tive... Tá, deixa eu tentar falar em reais. Deixa eu colocar... Eu tô aqui com o computador aberto e eu posso fazer a conversão na hora aqui, ó. Euro, real. Eu vou colocar aqui o que eles estão falando, tá? 40... Deixa eu ver aqui. 41 mil... 41 mil... Isso aqui dá em torno de quase 250 mil reais por ano, tá? Daí você divide por 12, é isso aí, tá? Ou seja, aqui na Alemanha, eles falam um salário por ano em euro. Então você tem que, quando você ouvir a tua oferta, você tem que entender, opa, esse salário é anual, ou seja, dividido por 12, tá? Em euro e é bruto, tá? Beleza, mas é importante você entender isso, porque quando você chega aqui, ou quando você recebe uma oferta, ou quando você pede para, qual é a sua pretensão salarial? Você fica perdido, né? E tá tudo bem. Eu também estive perdido, também estive nessa, tá bom? Mas é só para você entender que aqui funciona assim, show? Então você tendo uma oferta de trabalho, você tem que ter equivalência de diploma. E aí que vem. Aqui, né, no meu perfil, eu já falei algumas vezes que se você deseja trabalhar como engenheiro, como engenheira na Alemanha, você precisa entrar no site da Anabim e pesquisar se a sua universidade e o seu curso estão lá. Se estiverem, e muito provavelmente vai estar, porque se seu curso, né, se a sua formação é reconhecida pelo MEC, é reconhecida pela Alemanha. É meio que quase aquele conjunto. Se for, é um conjunto aqui dentro, né? Se tá reconhecido pelo MEC, tá reconhecido pela Alemanha, automático, tá? O negócio é que às vezes tem profissionais, por exemplo, eu sou formado na UFSC, tá? Tem profissionais que vieram na minha frente, ou seja, eles conseguiram um emprego aqui e não tinha ninguém, então eles foram lá e entraram com um processo de validação, pagaram 200 euros, esperaram 3 meses, receberam um documento falando a sua graduação é equivalente a uma graduação da Alemanha. Daí chego eu e já tem o nome da minha universidade e o meu curso no site da Anabim, porque um engenheiro chegou na frente e já fez o processo. Então eu não preciso fazer validação. Ou seja, se você entrar no site da Anabim e estiver a tua universidade e o teu curso, você não precisa fazer validação de diploma. Você não precisa porque o seu diploma já é equivalente, já está lá. O que você precisa é imprimir esse documento. Com certeza, tem que provar isso, tá bem? Você provando isso, fechou. O que pode acontecer, e daí é uma outra etapa, tá? E depende muito
de empresa, do cargo, do local onde você vai trabalhar, enfim, muitas coisas. Mas não, isso aqui é uma coisa que, se for necessário, não é tão difícil. A nossa profissão, ela é regulamentada aqui na Alemanha. Ou seja, o título de engenheiro é regulamentado. Você não pode falar que você é engenheiro se você não tem, por exemplo, um CREA, né? Aqui na Alemanha. E isso é o que? Você tem que dar entrada e falar, eu quero fazer o reconhecimento de título. Isso é outra coisa. Equivalência de diploma, reconhecimento de título de engenheiro. São duas coisas diferentes. Você precisa dos dois? Não. Não necessariamente. Equivalência, sim. Você precisa ou estar a sua universidade e o seu curso na Anabim, ou você precisa entrar com o processo de equivalência no ZAB, tá bom? Pesquisa aí, se você não tiver, se você entrou no site da Anabim, não achou a universidade, não achou o curso, entre em contato com a ZAB, tá bom? Porque você precisa disso. Para você conseguir um cargo de engenheiro na Alemanha, você precisa ter a tua formação equivalente a uma instituição alemã. Agora, o título de engenheiro não é todo mundo que precisa. Por exemplo, eu me apliquei a vagas de emprego e eu não precisei mostrar que eu tinha o título de engenheiro. Eu resolvi fazer porque eu resolvi fazer. Simplesmente eu vi lá que era possível, eu tinha dinheiro no momento, eu fui lá e fiz. Mas nunca pediram, nunca utilizei, tá bom? Conheço muitos engenheiros que também nunca utilizaram, mas também sei de engenheiros e até de órgãos públicos no governo aqui que pediram, né, isso. Isso porque em alguns cargos, em algumas situações, você precisa assinar com o CREA, ou seja, com o título de engenheiro. Então, acho que eles entram com isso para garantir que você vai ter acesso e vai poder fazer isso, né, dentro da lei, tá bom? Mas é o que eu falei. Se você tem a sua equivalência de diploma, fique tranquilo, porque o próximo passo é, né, receber, depois de todo o processo de aplicação, de conseguir uma oferta de emprego, se o empregador ou o governo alemão pedir esse reconhecimento de título, você dá entrada na Câmara de Engenharia, de engenheiros da região onde você vai trabalhar, tá bom? Isso depende muito de estado, depende muito da região. É realmente bem diferente. Não existe um CREA, né? Vamos dar assim, eu vou falar um CREA, mas não é CREA, tá? É Câmara de Engenheiros dividido por regiões. Então, não existe um para tudo. É dividido por regiões e não é obrigatório. Mas só saibam que pode acontecer. É para ficar preocupado? Jamais. Como eu falei, o importante é ter a tua universidade, o teu curso com equivalência ali no site da Anabim, ou você entrar em contato com a ZAB e fazer a validação do diploma e tá show. Tendo isso, você já está com um passo muito bom, né? Daí os próximos passos que eu falei para vocês é em relação à documentação e assim por diante, tá bom? Os tópicos que eu vou falar em cada live específico. Então aqui eu estou explicando mais ou menos o passo a passo de você conseguir se aplicar, né, a uma vaga de emprego e depois que conseguiu a vaga de emprego, se aplicar ao visto, né, para conseguir o Blue Card, né, ou o cartão azul na Alemanha. Minha carteira tá aqui, deixa eu mostrar. É um cartão. Deixa eu ver se tem que tampar alguma coisa aqui. Não tem que tampar nada não, tá tranquilo. Talvez o meu número, mas enfim. Tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um cartão Blue Card. É isso. Então, isso aqui eu consegui. Eu nunca tive parente alemão. Eu não tenho sobrenome alemão. Eu não tenho nacionalidade europeia. Enfim, nada. Isso aqui foi sendo brasileiro, tendo a formação em engenharia numa universidade brasileira, né? E conseguindo uma vaga de emprego aqui, sem falar alemão, sem experiência, com inglês quebrado. Quem me conhece sabe daquela época, sabe que era quebrado. Agora melhorou um pouquinho, tá? Então, se você, como eu sempre falo nos conteúdos, e às vezes até pareço, vamos dizer assim, durão, mas, cara, se você ficar ouvindo aquele amigo que não consegue a vaga, aquela pessoa que não conseguiu, você não vai conseguir, porque você está perto das pessoas erradas. Então, tome cuidado com quem você fica perto. Então, por isso que eu falo, né? Eu tô aqui não só para mostrar a oportunidade, para motivar, porque eu vim numa situação
que eu só via que não ia conseguir. E eu consegui, e depois eu consegui ajudar amigos e outros profissionais. Então eu falei, cara, isso é real. Isso dá pra fazer e dá pra acontecer. Só que você tem que ter a mentalidade certa, ter estratégias certas e foco. E agora que eu vou falar disso, vamos pro próximo passo aqui, ó. Né? O que as pessoas confundem, né, com o não? Ou seja, quando você se aplica a uma vaga na Alemanha, você recebe o não. Adivinha o que você acha que é? Você vai achar que é, ó, falta de idioma, você vai achar que é falta de experiência, você vai achar que não é pra você, enfim, você acha que você não merece, que você não é capaz, e não é isso. E não é isso. Por quê? Porque eu digo uma coisa, isso é real. Cada não é o pedacinho do sim. Pensa comigo. Imagina que você, para uma vaga de emprego, né, precisa de, vamos dizer assim, de 10 tentativas. Então, ao invés de você falar que você conseguiu 9 nãos e um sim, eu falaria que você conseguiu 0, 1 aqui, 0, 1 aqui, 0, 1 sim, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até conseguir o sim completo. Então, entende a mentalidade? Por que eu estou falando isso? Porque quando você divide, né, vamos dizer assim, os nãos em sim, você está pensando, beleza, eu não passei, mas eu tenho que descobrir, né, buscar um feedback, buscar informação, o que eu posso melhorar. Então, entenda que esse que é um processo, Então, quando eu recebi um não, eu ia buscar o feedback. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Aonde está o erro? Eu não fiquei tipo, não é pra mim. Então, quando você foca no, é porque eu não tenho isso, é porque eu não tenho aquilo, você vai ficar estagnado. É óbvio que se você tá vendo que o perfil pedido no mercado de trabalho é aqui e você tá aqui, é claro que você tem que trabalhar alguma coisa. E eu não tô falando para você não estudar alemão. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que é capaz mesmo ser alemão. É mais difícil? Possivelmente. Quem tem alemão tem mais possibilidade? Também. Só que a estratégia certa vai fazer você buscar as vagas mais adequadas a você, vai encontrar vagas que não estão listadas nas redes sociais profissionais, nas plataformas, e é isso que eu tô falando. Não é só isso. Então, sempre trabalhe no seu perfil, sempre melhore, sempre busque evoluir, mas não pense que, porque você está agora nisso, você não vai conseguir. Não foque nisso, não foque nisso. Então, como eu falei, olhe esse não como um pedacinho do sim, mas busque feedback e busque evolução. Busque aonde está o erro ou como pode melhorar. Beleza? Show. Então, o que a engenheira confunde quando recebe não? Acha que o problema está aqui, né? E o que é você entender aonde você tem que mexer as peças, tá? A estratégia, o que você não está fazendo, o que você não está vendo, tá bom? Então, foque mais no que você pode melhorar e não só no, eu não sou capaz e etc. Eles não me querem. Isso aí, todo mundo vai querer falar. Assim, o que eu mais ouço é alemão. Eu não tenho alemão, é por isso que eles não me querem. Eu não consigo alemão, é por isso que eles não me querem. É óbvio, a gente tá se aplicando à Alemanha. Gerson, você tá falando que não deve aprender alemão? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que, mesmo sem alemão, você consegue uma oportunidade. Vai ser a melhor oportunidade do mundo da tua carreira? Não também. Não também. Eu me apliquei a uma vaga que era boa, pra mim era boa, né? O salário não era super bom, era acima do mínimo, né? Acho que era um tanto de 43, 45 mil euros por ano, tá? Lá em 2018 para 19, tá? E agora eu ganho mais que o dobro. Mas você entende o que eu tô falando? É isso. O começo é difícil mesmo, mas não é impossível. Não foque nessas pessoas que falam que é só alemão e você não vai conseguir. Existem vagas, existem oportunidades. Eu não fui escravizado, não me bateram, não me xingaram, não me maltrataram. Muito pelo contrário. Eu fui uma empresa que só falava alemão. E eu não falava alemão. Galera, cara, infelizmente eu não tenho um vídeo naquela época falando o alemão quebrado que eu falava, porque eu falava frases para entrevista. Eu falei para quem me segue, eu decorei, antes da entrevista eu decorei as frases iniciais, né, de apresentação. Oi, meu nome é Gerson, sou engenheiro mecânico, etc. Eu decorei em alemão. Eu fiquei dias fazendo isso e no caminho, 1 hora até chegar lá, eu repetia isso, eu repetia, porque eu sabia que na minha vaga, pro meu cargo, era importante saber um pouquinho. Por quê? Porque eu ia trabalhar com pessoas da produção, da linha da produção, né?
operadores de máquina, e eles não são obrigados a saber inglês para trabalhar lá. Então, como engenheiro, eu teria de alguma forma comunicar com eles, mesmo que com a mão e com o pé, como eles falam aqui, né, com mímica. Então, era isso, era só mostrar, eu quero aprender. Eu não sei, mas eu quero aprender. Então, eu fiz isso. E essa é uma das dicas que eu falo para vocês. Tem vagas que você não vai trabalhar com gente que fala alemão, ou que você não precisa falar alemão. Aqui tem várias empresas, eu tenho uma lista aí, eu botei uma lista com 50 empresas e tem muito mais que falam alemão dentro da empresa, a língua materna da empresa, em departamentos. A minha empresa tem um departamento que só fala inglês. Por quê? Porque o chefe só fala inglês, ele é espanhol e o time é de todo mundo. Então, é do mundo inteiro, né? Então, o que acontece todo mundo fala inglês. É isso. Então, não fique preso só essa mentalidade que é só alemão. Como eu falei, foque em melhorar, mas não deixe que esse limitante aí, e o limitante vem dessas pessoas que não conseguem, não deixe isso te segurar. Fechou? Show! Vamos pro próximo tópico aqui. Beleza. Aqui, quais são os benefícios de você focar na Alemanha? Ou, sendo mais preciso, quais são os benefícios de só se aplicar à Alemanha? E eu tenho que ser muito sincero com vocês. Talvez você esteja aqui e você está olhando para todo mundo. Gerson, eu preciso de emprego, então eu estou atirando para todo lado. Eu entendo a sua situação, eu passei por isso também. Eu realmente passei, eu fiquei desempregado, a minha mulher estava grávida, eu estava com uma pressão absurda na cabeça. Assim, cara, o que eu faço? Pensa num cara que trabalhava nesse processo de 8 a 12 horas por dia. Eu dormia pouquíssimas horas, porque eu sabia, eu precisava disso. Só que o que eu entendi foi que se eu pegar minha energia e eu atirar para todo lado, o resultado vai ser pouco, vai ser pequeno. E eu estava vendo que os mercados não estavam sendo propícios para o meu cargo. E como vocês sabem, a Alemanha tem agora, atual, na época era menos, mas agora tem 170 mil vagas de engenheiros, para engenheiros abertas. 170 mil. Isso aí, fonte, Associação de Engenheiros da Alemanha, VDI, pode pesquisar. 170 mil, tá? Esse número sobe e desce um pouco, mas é anual. Ele não consegue descer geral, porque não tem engenheiro suficiente, tá? O negócio é o seguinte, quando eu percebi, eu tô saturando, eu não aguento mais, assim, eu tô recebendo negativa para todo lado, e eu tava com medo da Alemanha, por quê? Porque eu não falava alemão e eu ouvia só a galera falar, cara, Alemanha não dá, você tem que ter alemão. Então eu nem me aplicava, olha que loucura. Daí eu falei, tá, eu vou tentar a sorte, porque tô me aplicando a vários países, eu me apliquei a Polônia, Portugal, Holanda, Bélgica, nossa, eu me apliquei a uma cacetada de país. Brasil eu tomei centenas de não, e detalhe, acho que 90% não me respondeu, eu acho muita falta de respeito isso. Mas enfim, eu falei, cara, eu vou focar no mercado onde a demanda de engenheiro é muito alta, ou seja, aquela brincadeirinha de né, oferta-procura, ou seja, né, tem uma procura gigante e tá faltando engenheiro. Eles vão olhar para mim, não tem como. E é dito e feito. E é isso que eles estão fazendo. E é por isso que o governo alemão ele está criando leis de incentivo para que estrangeiros se apliquem. Ele está diminuindo a burocracia em relação ao idioma, à documentação, salário, etc. Para quê? Para que a gente consiga entrar no mercado de trabalho e também ajudar a Alemanha. Porque a Alemanha precisa disso para a economia continuar saudável. Então, nós precisamos de uma oportunidade, a Alemanha precisa de engenheiro, é juntar o útil ao agradável, beleza? Então, é por isso que o foco na onde tá funcionando é importante. Senão você vai começar a se desgastar, vai saturar. Eu quase desisti, né? Porque eu tava ali, cabeça explodindo. E se você, né, ficar atirando para todo lado, a energia não vai ser forte para conseguir alcançar o objetivo. Enquanto se você focar, é muito mais fácil de conseguir, né? Energia concentrada, a gente sabe, né? O vetor maior, né? Um pouquinho de física aí. Fala um tempinho que eu não estudo isso, mas é isso, entende? Então, é isso que eu falo para vocês. Foco no objetivo, foco na Alemanha. Se você quiser focar em todos os países, em vários países, tudo bem, é a tua vida, é a tua carreira, é a tua saúde mental. Eu tô falando por experiência própria.
eu tenho um colega pessoal e profissional, ele não é engenheiro, mas eu ajudei ele a conseguir uma oportunidade em 3 semanas, mas o meu business é focado, né, em engenharia, todas as pessoas que eu ajudo é engenharia, mas ele estava num caso específico de realmente, enfim, não tava 8 meses procurando emprego, não tava conseguindo. Eu falei, cara, como assim? 8 meses? Não tá conseguindo, não entendo isso. De verdade, assim, com respeito, eu não entendo, né? Ele sabia falar inglês, e, enfim, é um cara formado também na mesma universidade que a minha. Fui lá, vi o perfil dele, sentei com ele, trabalhei em documentação, contactei pessoas, mostrei caminho, 3 semanas conseguiu. Depois ele me falou, ele mandou um áudio, eu vou fazer uma postagem sobre isso, ele mandou um áudio, ele falando que ele estava para se suicidar. Eu falei, que isso, cara, não fala isso. Ele falou, é verdade, eu estava assim. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Porque eu já tinha me aplicado para tudo, eu estava com 60, acho que é 60 euros, ou sei lá se era 6, era 60. 60 euros no bolso, eu não tinha dinheiro, eu não tinha mais esperança. Eu falei, caraca, então, se você tá nisso, cara, por favor, não faça isso, pelo amor de Deus, mas foque na Alemanha, foque a tua energia na Alemanha, não foca mais em nada, porque a Alemanha, ela tá em busca de profissionais na engenharia, tem muita oportunidade. Pode, como eu falei, pode não ser o emprego da tua vida, mas vai ser a primeira oportunidade que vai te dar o gás, que vai te deixar viver num país com uma qualidade ótima. Cara, a segurança aqui é linda, é linda. Ah, é perfeito? Não é perfeito, mas agora compara aí com o Brasil. Ponto final, tá? Então, é isso. É qualidade de vida, sabe? Graças a Deus, geladeira cheia. Então, cara, você merece isso. Você merece isso. Não merece trabalhar numa posição que não é a tua, que não te valoriza, né? Ficar com medo na rua, medo de, enfim, sair com a família, enfim, várias coisas, tá? Isso é papo pra outra hora. Show! Próximo ponto aqui, e eu acho que estamos chegando perto do final, que daí eu vou ver as perguntas que vocês fizeram. A pergunta aqui é, como que eu descobri que o foco na Alemanha me traria a oportunidade, a vaga de engenheiro? Eu descobri errando. Eu estou aqui falando a minha história de vida. Eu me apliquei a centenas de empresas, a dezenas de países, e eu errei. E eu demorei. Eu fiquei 5 meses para 6 meses desempregado e quase desisti, né? Então, talvez seja a sua situação, talvez não, tomara que não, mas o que eu falo é o seguinte, você pode se aplicar a vários países, enfim, cada um tem a sua vantagem e desvantagem, mas o que eu digo é, a Alemanha tem muita oportunidade e tem muita vantagem. Poder de compra, segurança, qualidade de vida, eu não canso de falar, os direitos trabalhistas aqui são inacreditáveis. Inacreditáveis. Eu ainda não acredito, eu tô aqui há 8 anos, só de saber que quando eu pego as minhas férias são 30 dias, tá? Mas 30 dias letivos, ou seja, eu coloco os 30 dias dentro do calendário, com feriado, com final de semana, e eu consigo 60 dias de férias, em média, por ano. Não é igual ao Brasil, que é 30 dias corridos, ou 20 dias corridos. São dias letivos. Isso já é lindo. Como eu falei, né? Eu sou papai aqui, e aqui tive direito a 14 meses, né, de licença paternidade, né? O pai e a mãe têm esse direito. Você pode dividir entre esses 14 meses entre o pai e a mãe, ou só a mãe, ou só o pai, tá bem? E se quiser ficar mais outros, até 36 meses sem trabalhar, pode. Mas só 14 meses são pagos, os outros não são. Mas qual que é o detalhe? Quando você volta a trabalhar, você não é mandado embora. Enquanto no Brasil, a gente vê isso acontecendo. No primeiro dia que chega, é mandado embora. O quanto de história eu já vi no LinkedIn. Então é isso, tá? Aqui tem muita vantagem, eu tô querendo mostrar um pouquinho da oportunidade para vocês. Acho que vocês merecem isso. Você investiu tempo na tua carreira, investiu tempo, né, trabalhando no teu perfil para estar ali como um profissional qualificado e reconhecido. Chega o Brasil, dali. Então, o que eu falo para vocês é, olhe com carinho na Alemanha e olhe essa oportunidade, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha alemão, mesmo que você não tenha cidadania europeia, porque eu tinha exatamente esse perfil, de não ter nada, só ter muita força de vontade, e fui aprendendo aos poucos as estratégias, um pouquinho da cultura, o mindset, né, certo, com a cultura, entender a cultura alemã,
é a chave para você conseguir uma oportunidade. Porque a nossa cultura é um pouco diferente. Então você entender um pouquinho deles vai fazer com que você consiga, vamos dizer assim, chegar próximo deles, não dando susto, não, né, fazendo com que eles, tá, o que é isso, né? Por que ele, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Acho que o brasileiro pode chegar e falar, olá, tudo bem? Assim, né, para uma pessoa que você não conhece, né? Aqui, você precisa tomar mais cuidado, você precisa chamar de senhor, senhora, né? Você precisa tomar muita atenção nas palavras que você fala. É óbvio que se você é estrangeiro, eles vão entender que você não sabe a cultura. Mas o que eu tô falando aqui é, imagina se você sabe isso já. Como não seria você já saber isso enquanto os seus adversários, os engenheiros, né, de outros países que estão se aplicando aqui, não saibam. Então, quando você escrever um e-mail falando senhor, etc., né, querido senhor, etc., e o engenheiro, sei lá, da Índia, escrever hello, sir, como eles escrevem, cara, eles já são eliminados ali. É sério, eles já são eliminados ali. E é isso que eu tô falando pra vocês. Essas pequenas coisas, essas pequenas estratégias, faz toda a diferença na tua aplicação, tá bom? Show. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Mais ou menos quanto tempo leva esse processo de entrevista até a contratação? Então, assim, claro, né? Você vai se aplicar, como eu falei, existe um processo, um feedback aí de não, 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 sim, não, 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 até você conseguir, né, passar das entrevistas e conseguir o contrato. Eu diria que leva aí 5 meses. Num caso muito acelerado, assim, mas muitíssimo. Uma empresa, sei lá, que tá desesperadamente precisando de alguém, 3 meses. Mas ainda assim, tem que estar muito, assim, realmente na urgência, tá? Mas eu diria que em 5 meses é o processo normal da Alemanha, tá? Da entrevista até conseguir aí um contrato e começar a trabalhar, tá bem? O que eu sugiro para vocês é começar desde agora a trabalhar na documentação, né? E não perder a live 6, que vai falar sobre isso, tá bom? E agora cheguei nas perguntas da caixinha, então eu vou começar por lá. Eu vi que o chat tá rolando aqui, mas eu não posso ler, tá? Porque senão eu me perco. Vamos lá pra caixinha primeiro. Eu fiz um print aqui para conseguir acompanhar. Pera aí que eu deixo eu tomar um pouco d'água. Bora lá. Eu vou falar o primeiro nome de quem escreveu a pergunta. Fica mais fácil. O Davi escreveu, consigo sair da faculdade já empregado por alguma empresa daí? Consegue. Existem algumas estratégias. Eu vou falar isso na live. Deixa eu ver qual que é a live. Deixa eu ver aqui. Na live 5. Live 5 eu vou falar como emendar a formatura do Brasil em engenharia, né? Com uma vaga de emprego na Alemanha. Beleza, Davi? Show. Mas consegue sim. Existem, enfim, algumas estratégias, como eu disse, né? O estágio é uma delas. Um trabalho aí emendado com mestrado é uma delas, e etc. Show. Daniel, o currículo para conseguir uma vaga aí na Alemanha é muito diferente do que usamos aqui no Brasil? É diferente. Né? Ele é tabulado. Normalmente no Brasil tem uma página só. Na Alemanha, com uma página, você tem que fazer miséria para conseguir colocar tudo numa página. Eu não indico mesmo. Currículo alemão, aí pelo menos 2 páginas, bem feitas, bem organizadas. E se tiver muita experiência, até 3. Mas mais que 3 eu acho que não é necessário. Então, na minha opinião, com a experiência que eu tenho, entre 2 e 3. Não 1, não 4. 2 e 3, tá bom? Também, Daniel, me sinto perdido por onde eu começo para conseguir uma vaga aí na Alemanha. Como eu falei, né? Primeiro aí, vai no site da Anabim, pesquisa se sua formação é equivalente, se a sua universidade, o seu curso tem equivalência com uma formação alemã, né? Tendo, show, manda-se embora para focar na documentação, redes sociais profissionais, etc., como eu expliquei aqui. E se não tiver, entre em contato com o ZAB e faça a validação do seu diploma. Fechou? Show. Próxima pergunta aqui. Brasilianish. Após conseguir uma vaga, como fica em questão de locação de um imóvel? É fácil arrumar? Olha, é boa pergunta. Depende muito
da onde você vai morar, tá? Uma sugestão que eu dou é, se você passou numa vaga, numa cidade muito grande, seja assim, Munique, Colônia, Frankfurt, que tem muita gente, more a 30, 40 quilômetros de distância. Daí você fala, meu Deus, mas é muito longe. Não é não, de trem é 20, 25 minutos, bem rápido, tá? E você vai pagar bem menos, tá bom? E outra, a empresa normalmente, ela tem contatos. Então quando você conseguir essa vaga, você vai falar com a empresa, então, chefe, tô precisando de uma vaga de apartamento aqui, tô com dificuldade, pode me ajudar? Tem alguém para indicar? Com certeza, não só com empresas, né, com imobiliárias, mas também internamente com os funcionários. Vão ter locais, vão ter pessoas para indicar. Também vai ser muito mais fácil. Ana, dá para conseguir uma vaga do Brasil? Precisa de mestrado ou doutorado? Dá para conseguir uma vaga do Brasil com certeza. Eu vou mostrar na última live, se tudo der certo, um profissional chamado Marcelo Silva. Ele conseguiu uma vaga do Brasil, né? Tem outros profissionais, mas eu falei com ele já. E ele se dispôs a falar com vocês e falar um pouquinho da história dele, né? Como eu pude ajudar ele no processo de conseguir uma vaga como engenheiro aqui na Alemanha, e ele estando no Brasil, né? Ele é formado em instituição privada, né? Então, assim, tudo que você acha que é impossível, não é impossível, não é. É só usar a estratégia com inteligência, tá? Precisa de mestrado e doutorado? Não, não precisa. Deixa eu falar pra vocês, quando você chega aqui e você... Assim, você tá na rua, por exemplo, ou com um amigo, daí você fala... ele pergunta, o que você faz? Você fala, o que você estudou? Enfim, eu estudei engenharia. Você tem que ver a cara dele. Você tipo, engenharia? Porque aqui, na Alemanha, a formação... Primeiro, a formação universitária já é muito respeitada. A formação universitária é a mais alta no escalão aqui na Alemanha. A grande maioria mesmo, eles vão para técnico, né? Chama Ausbildung. Eles vão para técnico. Ou seja, eles fazem um técnico e eles conseguem um emprego, que ganha muito bem, aliás. Mas, quando a pessoa faz a universidade, ela é considerada mais inteligente, tem boas notas. Então, quando você chega e fala que é engenheiro, né, ou que estudou engenharia, você tem que ver como eles te olham, totalmente diferente, né? Então, o brasileiro é super bem recebido, mas quando você fala que é engenheiro, daí a pessoa fica, sério? Uau, parabéns. Sempre assim, sempre ouvi isso. No começo eu até achava estranho, depois eu comecei a entender. Porque realmente a formação deles, né, eles são ensinados né, ali com 10 anos, com uma nota deles na escola, a professora vai falar, você pode ir para ser técnico, você pode ir para a universidade. Com 10 anos, é uma loucura isso aqui. Eu não sou a favor disso, mas enfim. Então, eles sabem que se você conseguiu, é porque você teve boas notas, de acordo com o sistema deles, né? O nosso é outra coisa, mas eles tomam isso como referência, tipo, uau, você conseguiu fazer universidade, parabéns. Então, né, só para você que não sabe, essa é uma curiosidade daqui. Então, falar que é engenheiro aqui, falar que fez engenharia, você já ganha os pontinhos. Show? Mas não precisa de mestrado e doutorado, porque como eu falei, ter uma formação já acadêmica, né, já é algo realmente assim acima do nível. Acho que quem faz mestrado e doutorado é quem realmente quer fazer pesquisa, sabe? Quem quer trabalhar em institutos de pesquisa, sabe? Ou quer virar professor, né? Show. Tem vaga para engenheiro civil? Vá lá. Nossa, se tem vaga. Eu acho que eu fiz uma pesquisa, foi semana passada, mais de 40 mil vagas para engenheiro civil. Mais de 40 mil vagas. Alan dos Santos. Estudo no Brasil, falo fluente alemão. Quais são as condições para trabalhar aí? Se você é engenheiro, como eu falei, se você tem formação em engenharia, já tem meio caminho andado, né? Você fala alemão fluente, meu irmão, você é melhor que eu. Eu não falo alemão fluente. Eu falo alemão, assim, honestamente, do dia a dia. Que eu consigo me comunicar, né, no trabalho, cheio de erro, mas falo. Agora, se você é fluente, só vem, pai. Só vem que é sucesso. Beleza? Como eu falei, nem precisa ter alemão. Se tem, é lucro. Fechou? Consigo sair da faculdade já empregado por alguma empresa daí? Davi. Eu acho que eu já vi essa pergunta. Sim, consegue. Acho que eu repeti as perguntas aqui. Show. As perguntas que estavam na caixinha, aparentemente eu respondi, tá bom? Então, agora que eu vou fazer é descer... Nossa, agora tem o chat. Rapaz, como é que eu vou conseguir achar isso aqui? Vamos lá, vamos ver se eu consigo.
você vai compartilhar documentos hoje? Nem hoje, nem na próxima. Eu vou mostrar o que fazer, tá bom? Porque documento é algo pessoal. Mas é óbvio, eu posso mostrar templates para vocês. Templates eu posso mostrar sim. Fechou? Além de traduzir o diploma, tem mais alguma coisa para o diploma ser reconhecido como uma prova ou algo parecido? Alan dos Santos. Deixa eu ver se tem a pergunta. Além de traduzir o diploma, tem mais alguma coisa para o diploma ser reconhecido como uma prova ou algo... Engenharia... Seguinte, você vai ter o seu diploma, correto? Você vai entrar no site da Anabim e você vai pesquisar a sua universidade. Qual universidade você fez? Vou dar um exemplo aqui, é o meu caso. UFSC. Entrei na UFSC. Tá lá o meu curso, Engenharia Mecânica. Tá lá. Perfeito. É reconhecido, no caso, é validado, é equivalente a uma formação alemã. Ponto final. Tá certo. E esse tópico tá fechado. É só imprimir as folhas. Tá isso, tá? É óbvio que você vai trazer a documentação para cá, né, o seu diploma, traduzir, apostila de AIA, juramentar, né, com tradutor alemão, certificado, enfim. Mas, para você ter o diploma reconhecido, no caso, ou seja, né, validado, equivalente, é só você olhar no site da Anabim. Se não tiver lá, daí você vai para ZAB, que daí você tem que fazer uma aplicação. Tipo, ó, eu formei aqui, tá aqui os documentos, eu gostaria de receber a validação do meu diploma. E é a mesma coisa da equivalência, validação e equivalência. Aqui na Anabim é um banco de dados que já fala, esses diplomas, essas universidades já estão, né, validadas, já são equivalentes. Quando você não tem isso lá, você vai e entra em contato para fazer a validação, beleza? Vamos lá. Boa tarde, é o João. Boa tarde, essa questão da vaga em sempre procuro pela especialidade que eu atuo dentro da minha engenharia. Por exemplo, desenvolvedor de hardware ou sistemas embarcados. É uma possibilidade, né? Mas, o João, eu indicaria você a usar palavras-chave relacionadas ao quê? Software que você utiliza, né? Programas que você... Linguagens. Coloca aí a linguagem, C++, Java, manda brasa. Por quê? Porque essas habilidades vai fazer com que você encontre vagas que não estão nesse escopo que você está procurando, beleza? Vai ajudar a aumentar a gama de oportunidades de trabalho para você aqui na Alemanha, beleza? Como você conseguiu quebrar esse medo de ir morar fora e trabalhar num lugar com uma cultura diferente e com uma barreira linguística? Boa pergunta, boa pergunta. Primeiramente, acho que eu tive acesso a pessoas, né? Eu conto um pouco da minha história. Eu vim de um local, meu pai é uma pessoa muito humilde, ele não sabe ler e escrever, né? Minha mãe também é uma pessoa muito humilde, mas ela foi pra escola. Eles falaram, a escola, enfim, é a melhor coisa que tem que fazer, estuda, que isso é importante, enfim. Segui a minha vida, né? Eu mirei, eu quero fazer essa universidade. Fui lá e passei, tá? Na universidade, eu tive acesso a pessoas que eu nunca vi na minha vida. Pessoas realmente com um poder aquisitivo maior, e eles iam pra fora. E eu falava, caramba, que massa, eles passam férias lá, fazem estágio lá, na Europa, na Alemanha, em todos os lugares. E eu falei, cara, se eles podem, eu também posso, eu tô na mesma sala que eles. Eu tô na mesma sala, eles estão olhando para a matéria e tendo aula com o professor que eu estou tendo. Então eu também posso. Então, eu acho que o ambiente fez eu acreditar que eu podia. Lá quando eu morava, né, lá na periferia, eu não tinha isso. Eu não conseguia ver isso. Eu não tinha nem exemplo. Não tinha, sabe? Você não consegue ver isso. Mas quando você tá dentro do ambiente onde você vê que é possível, você fala, cara, por que eu não posso isso? Entende? Então, esse estar num ambiente onde pessoas conseguiram me fez dar o próximo passo de falar, peraí, eu acho que eu também consigo. Né? E comecei a tentar. Eu sabia que o quê? Eu tinha que ter o inglês. Então eu sempre estudava inglês. Consegui oportunidade com o inglês quebrado. Cheguei aqui voando? Não. Cheguei aqui capengando. Tive dificuldade no começo? Claro que tive. Primeira vez oficial morando fora do país. Né? Tive dificuldade de entender. Né? Chorei, literalmente chorei. Porque fiquei nervoso, ficava com medo. Caramba, será que eu vou conseguir? Mas respirei e falei, cara, é a sua chance. É hora de brilhar. Vai ter que ser aqui. Você sabe que você está sendo o primeiro da família, você sabe que isso aqui vai passar, a dor é passageira e é real, é real. Aquela época que eu chorava, que eu chorei de vergonha, de tristeza,
Cara, agora eu dou risada, de verdade. Eu lembro falando, cara, que loucura. Lá parecia que eu nunca ia conseguir passar aquele momento. E foi passageiro, foi coisa de 2 meses, sabe? Mas é muito importante você estar em ambiente com pessoas que te dão suporte, que te mostram que você consegue, beleza? E não que ficam, sei lá, te colocando para baixo, essas coisas. Então, não espere a hora de sentir pronto. Eu não me senti pronto. Eu ainda estava com medo de ir para fora, eu não sabia falar o inglês muito bem, eu não sabia nada de alemão, zero, zero. Mas eu vim e deu certo. E eu tô aqui agora, graças a Deus. Mas é isso. Acredita, acredita. Não deixa ninguém, não deixa o local onde você mora, não deixa as pessoas que falam que não vão conseguir te colocar para baixo, beleza? Se você precisa de alguém para realmente falar que você consegue, continua aqui. Continua aqui, cara. Eu vou falar que você consegue. Se você acreditar, eu vou acreditar, então vai ser a soma que vai ser suficiente para você conseguir. Beleza? Então é isso aí. Próximo. Como funciona a questão do Probezeit? É muito comum candidatos não serem aproveitados após o Probezeit? Ou o período de Probezeit é tranquilo de ser aprovado? Eda Amaral. Quem não sabe, Probezeit é um tempo de teste de trabalho. Ou seja, quando você ganha um contrato de trabalho, normalmente está escrito lá uma cláusula dizendo esse funcionário, né, a empresa tem um contrato aqui, mas dentro de um período de 3, 6 meses, tem um Probezeit, ou seja, um período de teste. Mas o teste não é só da empresa, o teste é seu também. Se você não gostar da empresa, se você não gostar das condições de trabalho, você sai. Detalhe, eu já escolhi sair de num período de Probezeit. Daí você fala, Gerson, mas como assim? Porque, como eu falei, você entrando no mercado de trabalho alemão, você é cobiçado. Eu recebo no inbox do LinkedIn toda semana pelo menos uma oportunidade de emprego. O que eu tô falando com você é o seguinte, não é pra você ficar trocando de emprego igual troca de camiseta. Não, não é isso. Eu tô falando que você é muito procurado e desejado. Muito. Engenheiro aqui é muito procurado e desejado. Então, se você sente que a empresa entrou num acordo com você, depois ela foi lá e mudou isso aí, repentinamente, depois que você assinou o contrato, você vai lá e conversa com o gestor. Se não vai mudar nada, se não tem como mudar, segue o trilho. Tem muita empresa procurando engenheiro, de verdade. E aconteceu comigo, infelizmente. Né? Não, nada mal contra a empresa, só que a situação que eles explicaram não era a mesma que acontecia. Né? E por escolha minha, eu falei, não, então vou escolher outra oportunidade, beleza? Então é isso. Não é comum, normalmente não é comum, mas acontece como eu escolhi. Eu escolhi sair, não a empresa escolheu que eu saísse. Né? E é isso. Ambos têm a opção de escolher se vai passar ou não. A pergunta tua, né? É muito comum acontecer que a empresa manda embora ou coisa do tipo? Não, não é comum. Mas se acontecer, você tem um período, né? Imagina que você está no Brasil, você conseguiu um contrato, assinou todo o contrato, conseguiu o visto de trabalho, veio para a Alemanha, está dentro do Probezeit, vai lá e não conseguiu, né, manter no trabalho. Você tem um período para conseguir um trabalho na Alemanha ainda. Né? O que eu digo para você é o seguinte, você, né, estando empregado, vai começar a chover vaga. Então, não fique com receio disso, não fique com receio, vai começar a chover. É óbvio, você tem que usar a estratégia certa, mas é isso, fechou? E Guilherme, sou recém-formado e com inglês B2. Tô indo com visto Work Holiday, mas tô com muito medo de não conseguir nada na minha área por ter pouca experiência. Primeiro, eu consegui, vários outros engenheiros conseguiram sem pouca experiência. O segredo para você entender que você tem experiência, né, ou você fala que não tem experiência, ou pouca experiência. O segredo aqui é você entender que a Alemanha, ela entende tudo como experiência. Um voluntariado, um estágio, enfim, um projeto, tudo é experiência, tudo. Então, a minha dica para você é o seguinte, utilize habilidades transferíveis. O que é transferível? Gerson, eu cantava na igreja. Você imagina, quando você coloca lá uma atividade, hobby, você cantava na igreja, você vai provar para eles que você tem uma ótima comunicação em público. Né? Enfim, né? Só um exemplo aleatório. Né? Você trabalhava como garçom, então você bom atendimento, suporte ao cliente, enfim, sabe essas coisas? É isso. É óbvio que quanto mais próximo da engenharia, melhor, mas entende que o profissional engenheiro não é feito só de habilidades hard skills, é soft skills também. É comunicação, é empatia, é lógica, né? É resolver problema. Então pensa, o que na minha vida eu fiz
que eu resolvi um problema. Cara, você se formou em engenharia, você resolveu uma penca de problema. O TCC, as provas, projeto, manda bala. Você vai conseguir, beleza? Se não conseguir, continua aí e a gente conversa. Valeu? Como é que é o nome do site? Ah, e eu não sei que site você está falando, mas eu acho que é o Anabin, ANABIN. Tem conteúdo aqui na página, tá? Ou ZAB, né, que também tem a ver com o fato de validar diploma, tá bom? A previdência alemã é combinada com a do Brasil? Cara, eu já vi que tinha um acordo bilateral, tá bom? Agora eu não sei informar. Como eu não trabalhei praticamente no Brasil, eu não utilizei, tá bom? Então eu pago aqui, tá? Mas eu vi que tinha um acordo, agora eu não posso confirmar, tá? Mas eu vou buscar essa informação. Obrigado pela pergunta. Site Anabim, faculdade precisa ser H+, e o curso precisa estar escrito equivalente. É isso aí. Em relação ao Anabim, eu sou formado pela UTFPR, mas em um outro campus fora da Curitiba, e na Anabim só tem um campus Curitiba. O que devo fazer? João Melo, manda um e-mail para ZAB, manda um e-mail para eles, né? E daí eles vão te responder, né? Ali no, acho que é KMK o nome do órgão, tá? Mas, enfim, procura ali, que daí eles vão te responder se isso se vale como ou não, tá bom? Campos diferentes, que, enfim, eu não sei a constelação da sua universidade, mas eu diria que provavelmente vai ser válido, mas depois me dá um feedback para eu saber também, beleza? Hilton, já estou aqui na Alemanha e estou na luta, valeu pelas dicas. Tamo junto, cara, trabalha aí, vai dar certo, beleza? Nesse período que você estava buscando uma oportunidade de trabalho, você estava na Alemanha? Sim, assim, a minha primeira oportunidade foi estágio. Eu me apliquei a centenas de estágio e eu não consegui nada, até que eu olhei para a Alemanha. Então, para quem quer um emprego, ou para quem quer mandei um joinha, para quem quer um emprego, ou para quem quer um estágio, né, como engenheiro, aqui é o local, porque eu consegui um estágio, consegui um emprego, né? É isso. Tem muita gente que pergunta, pô, será que eu consigo um estágio ainda estando na graduação? Consegue, e eu indico fielmente. Porque isso aí vai te trazer, sabe o quê? Uma coisa que eu vou falar lá na live 6, carta de recomendação. Guarda essa palavra, guarda esse nome de documento, porque isso aqui, olha, eu diria para vocês, é ouro. Carta de recomendação, beleza? Concordo 100%. Felizmente a fama da Alemanha não retrata a realidade. A vida na Alemanha é muito mais tranquila que no Brasil. A sensação é que o brasileiro é desesperado por dinheiro. Sou de Santa Catarina. Beleza. Galera, aqui ó, não achei mais perguntas. Achei a última aqui. George, existe alguma flexibilidade ou é aquele critério e acabou? Ih, caramba, do que você está falando, rapaz? Existe alguma flexibilidade ou é aquele critério e acabou? Desculpa que eu não lembro o que você está falando, eu não pude ler a pergunta na hora certa, mas tá. Depois me manda essa pergunta em inbox, por gentileza, e daí na próxima live, ou enfim, eu respondo aí de alguma forma, tá bom? Galera, aqui na Alemanha são exatamente 11 horas e 11 minutos. Eu trabalho amanhã, super cedo, porque eu gosto de começar cedo. A minha ideia era fazer 30 minutos de live, na verdade, o que eu fiz aqui foi 1 hora e tanto, tá? Mas amanhã teremos o próximo tópico, né, a próxima live, e o tema é quais são as engenharias mais procuradas e bem pagas na Alemanha, beleza? Então, se você quer saber se a sua engenharia é uma engenharia procurada, se você quer saber quanto que ganha a tua engenharia, eu vou abrir uma caixinha amanhã, né? E você escreve a tua engenharia, porque eu vou ter que pesquisar isso antes. Não vai fazer essa pergunta na hora da live, porque eu não vou conseguir pesquisar, hein? Beleza? Engenheiro, engenheira, gratidão pela participação, gratidão pelas perguntas. É isso aí, desejo para vocês um ótimo final de dia e a gente se vê amanhã. Valeu!